A Unesco convidou o presidente Lula, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e o youtuber Felipe Neto para debater a regulamentação das redes sociais. O evento será realizado em Paris. O presidente vai participar à distância. Lula pretende regular as mídias digitais para evitar a disseminação de fake news. Felipe Neto foi chamado porque tem mais de 44 milhões de seguidores no YouTube. E para começar nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Ana Paula Henkel. Ana, muito boa noite. O que esperar desse encontro aí que vai reunir o presidente Lula, o youtuber Felipe Neto e o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso? Olha, Paula, não sei o que esperar desse encontro, até porque esse encontro vai tratar de gente que espalhou fake news, né? Alguns deles ali. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, querida Fabiana Barroso, mestre Augusto Nunes, craque Silvio Navarro. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, se pegarmos as pessoas que estão nesse encontro, Felipe Neto já teve vários tweets apagados porque ele foi acusado de fake news, tweets em relação ao Paulo Guedes, tweets em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro e que eram falsos, sobre medidas econômicas, sobre planos governamentais. E depois ele ia lá, apagava, mas, né, como as redes sociais falam, o print é eterno e eles estão aí espalhados, né? Ele tem vídeos também disseminando falso conteúdo em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E não custa lembrarmos também, Paula, que o ministro Barroso, ele disse, se eu não me engano, em Oxford, fora do Brasil, que o brasileiro, isso antes das eleições presidenciais de 2022, que o brasileiro estava pedindo a volta à cédula de papel. E aí 2 brasileiros se levantaram ali na plateia e falaram, não, ministro, isso é mentira, nós não estamos pedindo a votação para que ela volte à cédula de papel, nós estamos pedindo algum processo mais específico e que a nação pode confiar de recontagem de votos. O brasileiro ainda tem dúvidas em relação à urna eletrônica e o ministro Barroso repetiu que o brasileiro queria a volta à cédula de papel. E isso nunca foi o que o brasileiro pediu, o que as manifestações pacíficas e ordeiras desde 2021 pediram. Simplesmente a nação brasileira pediu mais uma camada de transparência no sistema eleitoral. Mas, numa época, né, Paula, onde tudo é desinformação, tudo é fake news, tudo é ato antidemocrático, vai ser, no mínimo, curioso ouvir e assistir o que eles vão debater por lá e a gente comentar aqui depois. Boa noite, Silvio Navarro. É bom lembrar que a regulamentação das redes sociais foi, inclusive, uma promessa de campanha do agora presidente Lula. Pois é, Paula. Boa noite para você, boa noite, mestre Augusto Nunes, a querida e craque Ana Paula Henkel, e hoje com a companhia da Fabiana Barroso. Boa noite também a você que nos faz companhia e que faz esse programa com a gente todas as tardes. Paula, olha só, é mais uma cortina de fumaça no exterior para alguns brasileiros. Você já nomeou eles, né? Felipe Neto, o célebre youtuber, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, e também o presidente Lula falarem mal do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e falar mal também um pouco dos brasileiros que estão aí nas redes sociais. É disso que se trata. Vamos colocar só alguns pontos aqui, Paula. Primeiro, a Unesco, né? Tá ali, um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas pós-guerra, criada com a finalidade de tratar de cultura, sobretudo acesso à educação em países mais pobres, né? Uma atuação, por exemplo, em países da África, e até ciência, biodiversidade. É claro que comunicação, que informação passa por tudo isso, mas não é função da Unesco debater esse tipo de assunto, regulação de redes sociais, até porque isso passa por questões jurídicas, isso passa lá no limite por questões constitucionais,
porque a Constituição de vários países, ela permite a ampla liberdade de expressão, de opinião, direito de reunião, onde quer que seja. Ainda que ela tenha sido escrita num período anterior às redes sociais, as liberdades são prerrogativas, as liberdades são pilares dos regimes democráticos. Então, a dúvida que fica é a quem interessa essa regulação, quais são os países que estarão dispostos um dia a sentar com o Brasil para tratar disso. O próprio ministro Alexandre de Moraes também já se manifestou nesse sentido, sobre fake news, regulação das mídias. Quais países estarão dispostos a negociar as suas liberdades, as premissas das suas liberdades com o Brasil, que agora é chefiado por alguém que já queria caçar liberdades, impor restrições ao próprio jornalismo, com o tal do Conselho Federal de Jornalismo em seu primeiro mandato, e depois com Franklin Martins, ex-guerrilheiro que deixou a minuta no gabinete de Dilma Rousseff para tutelar a informação no Brasil, tutelar os meios de comunicação. Quais países querem negociar com esse governo que está aí? E, para finalizar, está lá o ministro Luiz Roberto Barroso, viajando ou participando de forma online, remota, em todas essas conferências e palestras. Depois ele vai deixar no Twitch também a dica de um pensamento, uma música, como ele faz toda semana. Não sei se o gabinete dele anda com falta de trabalho lá no Supremo. Quero dar as boas-vindas também a Fabi Barroso, nossa ala jurídica aqui do programa Oeste Sem Filtro. Seja bem-vinda. Fabi, quero ler aqui um trecho do que diz a assessoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo a assessoria, o ministro vai explicar como discursos de ódio são disseminados nas redes sociais e de que maneira supostos grupos terroristas procuram concretizar golpes de Estado por meio da internet. Isso aqui é segundo a assessoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana, Silvio, Augusto Nunes e a todos da Revista Oeste. Bom, eu queria saber, ficar já a provocação ao ministro Barroso, se perder o Mané é um discurso de ódio, Ao meu ver, para ver como isso é relativizado. E a gente sabe muito bem que isso é muito mais uma narrativa do que alguma coisa parecida com a realidade. Então, é vergonhoso nós termos esse tipo de discussão, ainda mais que não existem especialistas em rede social ainda, porque é muito jovem esse negócio, se tratando na história aí do mundo, e muito menos, como bem disse o Silvio Navarro anteriormente, nós temos leis e princípios que são conquistas de uma sociedade, que tem esses deveres, tem esses direitos conquistados por uma série de razões e coisas que nós já passamos. Então, essa coisa desse progressismo, de olhar e querer mudar as coisas, colocar a goela abaixo, como que as pessoas têm que se portar, na expectativa de controlar discurso de ódio, é meramente algo que está fazendo cortina de fumaça para algo muito pior, porque no fundo, eles querem ter o controle da narrativa e a internet e a mídia independente quebrou, com tudo isso. Então, o que a gente vê aí, por exemplo, o Felipe Neto, a Ana citou algumas notícias aí fakes ou desinformação, como eles gostam de dizer. Eu daria até para dizer citar uma também de ministros, o próprio Fachin, há um ano atrás, quando o presidente Bolsonaro viajou à Rússia, ele disse que poderia ter hackers russos interferindo em alguma coisa e nunca provou nada. Se isso não é um discurso de ódio, eu não sei mais o que é, Naquele momento, o presidente Bolsonaro era o presidente eleito, era o chefe do Poder Executivo. Então, a gente olha para essas narrativas e dá uma extrema tristeza, mas eu acho que terá uma grande luta entre as big techs, que vão ter que sobreviver a esses controles, e os próprios aí suprapartidários, globalistas, esquerdistas, que o ministro Barroso acho que um dos grandes nomes aqui na América Latina. Boa noite, Augusto Nunes. Segundo a Unesco, o youtuber Felipe Neto foi escolhido porque tem 44 milhões de seguidores no YouTube e também porque ele já foi alvo de fake news. Foi esse o critério. Vai bem a Unesco, Começou bem o ano. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão, Silvio Navarro, minha querida parceira Ana Paula, Fabi, bem-vinda sempre. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, o Lula diz o tempo todo, começou a dizer, desde a posse, começou a dizer de meia hora que a Dilma foi vítima de um golpe.
é fake news ou não. Se for fake news, ele deve ser enquadrado no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. E também deve ser cobrado pelo Luiz Roberto Barroso, porque então o Supremo se meteu aí num golpe. Se meteu ou não? Quem está certo? O Supremo, que acha que a Dilma Rousseff caiu por força do impeachment, que é um instrumento perfeitamente legal, ou o Supremo participou de um golpe, liderado por Lewandowski e Renan? Tem que resolver isso aí. Dá para regulamentar? Olha, eu tenho uma pena, né, uma certa pena de quem não consegue se olhar com alguma ironia. Eles se levam tão a sério, né, os três, eles se acham capazes de decidir o que é certo e o que não é, o que é verdade e o que não é. O Lula mente mais do que respira. Quem é ele para falar em mentira? Ele diz que a mentira sempre foi um instrumento eleitoreiro dele. Ele dava qualquer número sobre o Brasil quando estava no exterior para enganar as pessoas. Mas o PT, tendo de dizer o que a gente escreve ou não escreve, o que é certo e o que não é, o Luiz Roberto Barroso é um que, quando era advogado, ele, se contar mentira desse crime, ele tinha que ser julgado pelos 10 anos em que ele passou falando que o terrorista, esse sim, Cesare Battisti, era inocente. E também pela declaração segundo a qual o João de Deus ele extrai o melhor de todos nós. Não é o que pensam as mulheres estupradas por ele, não. Não é o que pensam. Então esse conta mentira. O Felipe Neto, eu confesso que eu nem sei direito de quem se trata. Pode ter 1 bilhão de seguidores, pouco me importa. Agora, ele vai, então, dar palpite sobre o que ele faz. É evidente que esse Felipe Neto acha que tudo que ele escreve é verdade. E se alguém escreve mentira, deve ser punido. Um sujeito que pensa assim deveria ser afastado de qualquer discussão por deslumbramento, por se achar alguma coisa parecida com Deus. Então, eu tenho uma pena dessa gente aí, porque sempre acaba mal, né? Os que se acham donos da verdade. Agora, regulamentação, você tem modelos já a copiar. Os países que controlam, porque esse é o verdadeiro nome, não tem nada de regulação nem regulamentação, é controle. Tudo que sai nas redes são Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, China, por exemplo. Escolhe um modelo desses e aplica aqui, então só sai o que o governo quer que saia. Como o Supremo também faz parte do governo, neste momento estranho da vida nacional, então é o que o Supremo e que o governo, se estiverem de acordo, decidirem que deve sair. Isso se chama censura. O resto é conversa fiada. Agora, Paula... Diga lá, Ana. Eu estava checando aqui, o Gustavo Lima tem quase 80 milhões de seguidores nas redes. Chama Por que correndo. foi o Gustavo Lima? Ele não foi escolhido. Chama correndo. Boa pergunta. Elon Musk também. Tá aí. Recordistas tem para tudo aí.